quero compartilhar a história de dois empresários que estavam conversando sobre a situação crítica econômica que o nosso país já vive há algum tempo e se agravou agora com a pandemia. E um deles, chamado Eduardo, disse: rapaz, a situação está complicada lá em casa, eu tive que hipotecar a minha própria casa porque eu já não tinha dinheiro para pagar as minhas contas. E o amigo do Eduardo falou: cara, eu entendo a situação, eu já passei por isso, eu também já tive que hipotecar minha casa, já passei por situações bem complicadas, e eu imagino que você deve estar muito preocupado, né, Eduardo? E o Eduardo respondeu: não estou preocupado não. O amigo perguntou: mas como assim, você não está preocupado? E o Eduardo respondeu: não estou não, eu contratei um preocupador profissional. Ele cuida das minhas preocupações, ele cuida das minhas ansiedades, eu não preciso ficar preocupado, porque isso é responsabilidade do meu preocupador profissional. E o amigo dele falou: poxa, que coisa legal, hein, meu, ter um preocupador profissional, alguém que se preocupa com as suas contas, com as suas dívidas, com os seus problemas no seu lugar, isso deve ser maravilhoso. Me diz o seguinte, quanto você paga para esse preocupador profissional? E aí o Eduardo falou: algo em torno de 150 mil reais por ano, nada muito alto. E o amigo dele falou: 150 mil reais por ano você paga para esse preocupador profissional? Da onde você vai tirar dinheiro para pagar esse cara? E o Eduardo respondeu: eu não sei e não quero nem saber, isso é problema do meu preocupador profissional, eu não tenho que me preocupar com isso. E o fato é que nós temos alguém para cuidar dos nossos problemas, especialmente daqueles problemas que nós somos incapazes ou somos limitados ou não temos condições de segurar conosco. Problemas que dizem respeito ao nosso futuro, problemas que dizem respeito a outras pessoas e que nós não conseguimos mudar, problemas que dizem respeito às circunstâncias que nos sobrevêm e nós precisamos enfrentá-las sabendo que existe um Deus que cuida de nós. Todos nós, em alguma medida, lutamos pelo menos com a tentação de ficarmos preocupados e certamente muitos de nós lidaram com a preocupação, caíram na tentação de ficarem ansiosos, querendo saber o que vai acontecer amanhã, querendo saber como é que a gente vai resolver questões de trabalho, questões de família, questões de sustento. E o texto de Filipenses 4, 6 e 7 nos apresenta aquele que se preocupa conosco 24 horas por dia. E diante de quem nós podemos apresentar os nossos pedidos e as nossas súplicas. Veja comigo o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo traz nessa passagem mais uma ordem da série de ordenanças, da série de mandamentos que ele apresenta nesse trechinho de Filipenses 4. Ele já tinha ordenado que os filipenses se alegrassem sempre no Senhor, no versículo 4. Ele já tinha dito no versículo 5 que a amabilidade deles deveria ser conhecida, ser manifestada, ser revelada diante de todas as pessoas. E agora, a terceira ordem que nós encontramos nessa sequência de versículos aqui, dos versículos 4 a 7, a terceira ordem é: não andem ansiosos. O grego é bem enfático. O texto grego diz: nada preocupe vocês. Nada preocupe vocês. Vocês devem entregar os seus anseios, vocês devem entregar as suas preocupações diante do Senhor. E quando a gente lê essa passagem, a gente pode ter a ideia equivocada de que Paulo está tratando de toda e qualquer preocupação. Como se nós devêssemos viver deitados numa rede, esperando que tudo viesse ao nosso alcance. Como se nós pudéssemos ficarmos deitados numa cama, esperando que as coisas caíssem do céu e todo o suprimento de roupa, comida e tudo mais sobreviesse a nós.
Não é disso que Paulo está falando. O Novo Testamento muitas vezes nos diz que há preocupações que são legítimas, há preocupações que são importantes e elas são corretas, elas são santas, elas são justas. Por exemplo, esse verbo aqui, preocupar-se ou ficar ansioso, ele é usado lá em 1 Coríntios 7, 32 e 33 para falar das responsabilidades que solteiros e casados têm na sua vida. 1 Coríntios 7, 32 e 33, Paulo diz, o mesmo Paulo que escreveu "Não andeis ansiosos", diz: "O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida ou se preocupa das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor." Aí vem o 33. "O que se casou, cuida ou se preocupa das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa." E depois Paulo inverte, fala também das mulheres. O ponto central de Paulo aqui é que existe uma preocupação legítima para com as coisas de Deus. E ele está falando sobre certa disponibilidade ou certas preocupações que são maiores na vida de casado e outras que são maiores na vida de um solteiro. E ele diz, olha, é natural que o solteiro se preocupe ou tenha mais disponibilidade para dar atenção, maior preocupação, cuidado com as coisas do Senhor. E o casado também deve se preocupar com as coisas do Senhor, mas ele tem uma outra preocupação. Ele deve preocupar-se com o seu cônjuge, ele deve preocupar-se com os seus filhos, por exemplo. E essa preocupação com o cônjuge, com os filhos é legítima. E a preocupação com as coisas do Senhor também é legítima. Então, existe um cuidado, uma atenção que envolve responsabilidade. E que a Bíblia diz, essa preocupação é legítima e natural. Quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Coríntios 12, nessa mesma carta de 1 Coríntios, Paulo diz no versículo 25 o seguinte, que Deus estrutura o corpo de Cristo a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse trechinho aqui na NVI que é traduzido como ter igual cuidado, a ideia aqui de novo é para que todos os membros preocupem-se uns com os outros. Então, é natural que nós nos preocupemos, que nós nos importemos, que nós nos interessemos com as vidas uns dos outros. Que nós, liguemos para, aquele irmão não está aparecendo na igreja, o que está acontecendo? Vamos ligar, vamos ver como é que ele está, como é que está a saúde, como é que está a vida, como é que está a família. Olha, aquela pessoa da igreja, eu sei que ela está passando por algum tipo de dificuldade, sei lá, financeira, no trabalho, na família, vamos dar uma ligada, vamos ver como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode suprir. A igreja está precisando de alguma ajuda, alguma força em alguma área, poxa, deixa eu me preocupar, deixa eu cuidar. Então, esse é um tipo de preocupação extremamente legítimo e natural. Filipenses 2:20 diz também, a própria carta de Filipenses, Paulo usa esse mesmo verbo preocupar-se para falar de Timóteo. Timóteo era alguém que cuidava dos interesses dos filipenses. Alguém que sinceramente cuidava dos interesses. Não era alguém que estava ali trabalhando para receber algo em troca, ou que servia o Senhor visando lucro, ou visando, se aproveitar das pessoas a quem ele ministrava, mas ele tinha um sincero interesse, uma sincera preocupação pelos filipenses. Então, existem preocupações na vida que são preocupações legítimas. Preocupações que Deus espera que nós tenhamos. De que preocupação, de que ansiedade Paulo está falando aqui? O que Paulo está dizendo é que existem questões na nossa vida, ou preocupações na nossa vida, que não compete a nós resolvermos, ou que fogem do nosso controle. Situações que, por mais que você se preocupe com elas ou pense nelas, você é incapaz de resolvê-las. Por exemplo, quando nós tratamos do nosso futuro, quando nós tratamos do amanhã, nenhum de nós tem posse do seu amanhã. Nenhum de nós consegue controlar o seu futuro. Nenhum de nós pode dizer o que vai acontecer consigo daqui a 5 horas. Talvez algo completamente inimaginável pode ocorrer com você. De repente você está deitado, tirou a sua cesta pós-almoço, deu uma descansadinha e você levanta e começa a dar uma dor nas costas. Você começa a andar com dificuldade. Você não imaginava que aquele problema viria sobre você. Espero que ninguém tenha esse problema hoje. Mas eu lembro de dormir com as costas relativamente boas numa noite e acordar no dia seguinte quase não conseguindo andar. Eu não imaginava isso para o dia de amanhã. Mas isso aconteceu. Talvez você se deparou com uma situação em que as coisas estão indo bem no seu trabalho e de repente alguém diz, olha, você não vai estar, amanhã você já não trabalha mais aqui. Ontem
me veio na minha linha do tempo do Facebook um jornalista dizendo, olha, não estou trabalhando para tal jornal mais, me informaram que eu já não escrevo mais coluna para eles a partir desse final de semana. Talvez aquilo foi uma surpresa para ele já estava planejando o que ele ia escrever, o artigo que ele ia produzir, e de repente, opa, mudou. Então, o amanhã nós não controlamos, o nosso sustento de amanhã, o nosso suprimento de amanhã, eu e você não temos controle. Veja, Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo, você hoje tem as roupas necessárias, você hoje tem a comida necessária, mas você não tem que ficar se preocupando se amanhã você terá a comida de que você precisa para se alimentar. Você realiza o seu trabalho, você cumpre as suas responsabilidades e a roupa de amanhã e o teto onde se abrigar e a comida que você vai ter, isso compete ao Senhor. Você não controla o seu futuro. E essa preocupação exagerada com as necessidades básicas da vida, como se Deus não fosse capaz de cuidá-las para nós, é pecado. É disso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nada vos preocupe. É esse tipo de preocupação. Em Mateus 6, 28, Jesus também diz que nós não devemos andar ansiosos quanto aquilo que vamos vestir, porque as aves do céu têm lá o seu suprimento, mas também os lírios do campo não trabalham nem fiam, e Deus os veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então, se esse Deus cuida do lírio do campo, quanto mais de seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Você pode descansar no cuidado de Deus. Você pode saber que Deus vai fazer a parte dele. E você não precisa segurar consigo aquilo que é parte de Deus, você pode entregar para ele. Você pode descansar nele. Você vai ser responsável com seus afazeres. Você vai trabalhar de maneira diligente. Você vai dormir e descansar e pegar logo no sono, porque você sabe que o Senhor te faz repousar em segurança. Você vai educar e ensinar os seus filhos na palavra de Deus e vai descansar quanto ao amanhã dos seus filhos. Será que eles vão ser obedientes? Será que eles vão temer a Deus? Não. Faça a sua parte. Ensine, discipline, o amanhã pertence a Ele. Você vai investir na vida do seu cônjuge, você vai ler a palavra, você vai orar pelo seu cônjuge. Talvez algumas dificuldades que você esteja enfrentando no seu relacionamento como casal, você pode colocar isso diante de Deus, você pode conversar com o seu cônjuge, você pode apresentar a palavra de Deus e mostrar o caminho que é correto, mas a transformação no coração do seu cônjuge não compete a você. Você vai ter que orar, você vai ter que entregar, você vai ter que descansar no Senhor. Isso também implica um certo tipo de preocupação ou inquietação que nos rouba a valorização daquilo que é prioridade. E quando eu falo daquilo que é prioridade, eu estou falando do nosso relacionamento com Deus, do reino de Deus, que deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Jesus fala isso em Mateus 6,33, aquele mesmo trechinho que eu mencionei, ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Olha, não deixa isso te dominar a tal ponto que você deixe de buscar o Senhor. Não deixa isso controlar a sua mente a tal ponto que o seu relacionamento com Deus vai ficando de lado e você está tão preocupado em resolver coisa que você não pode resolver e deixa de conversar com aquele que pode e que conhece o seu amanhã. Essa foi uma repreensão parecida que Jesus deu para Marta. Marta chega para Jesus e fala, Senhor, minha irmã é sentada de boa, ouvindo o Senhor, e eu aqui tendo que fazer tudo, e Marta talvez estava buscando deixar aquele banquete maravilhoso, perfeito. Ela queria que Jesus olhasse para aquele banquete e dissesse, olha, nunca vi um banquete tão lindo, uma arrumação tão linda de mesa, nunca comi uma comida tão maravilhosa, e Marta talvez estava focada na perfeição daquilo que ela tinha de fazer. E Jesus diz para Marta, 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 você ainda se preocupa, se inquieta com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Maria escolheu a boa parte e esta jamais lhe será tirada. Marta poderia ter arrumado a mesa um pouquinho mais rápido, se preocupado menos em apresentar uma comida perfeita para Jesus e passado mais tempo aos pés de Cristo.
ouvindo o Mestre, cultivando aquele relacionamento, aprendendo com Jesus. Quantas vezes nós andamos ansiosos e preocupados com tantas coisas e deixamos de passar o tempo devido com o nosso Deus. Mas é interessante observar aqui que em Filipenses 4, Paulo diz que nós devemos trocar a ansiedade pela oração. Essa é a ordem de Filipenses 4:6. Troque a ansiedade pela oração. E aí, o versículo 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Chama atenção o fato de que Paulo une aqui oração, petição e ação de graças. É exatamente isso que Paulo faz no começo da carta. Quando Paulo diz que ele ora pelos filipenses, em Filipenses 1, versículos 3 e 4, ele diz: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas súplicas em favor de vocês. Paulo orava, Paulo rogava, Paulo fazia pedidos diante de Deus por aqueles irmãos, mas sempre fazia isso com gratidão, com ação de graças. Nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, diz Paulo aqui em 4:6, em tudo, ou seja, em todas as circunstâncias. Todo momento em que você for tentado a ficar ansioso, lembre-se, essa é uma oportunidade que Deus está me dando para descansar nele. Essa é uma oportunidade que Deus está me dando para orar. Essa é a oportunidade que Deus está me dando para eu exercer a dependência de Deus. Então, preocupações não deveriam dominar o nosso coração, mas deveriam ser vistas como janelas para olharmos para Deus em busca de ajuda e de direção. Claro, não é qualquer petição de que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de petições segundo a vontade de Deus. Paulo não está dizendo assim: olha, você está ansioso quanto a ter um carro zero, né? Apresente a sua petição. Não, Paulo está dizendo de preocupações básicas, questões que muitas vezes dominam o nosso coração, e ele está dizendo: ajuste a sua oração, ajuste as suas súplicas à vontade de Deus. Essa palavra que ele usa no finalzinho do 6, quando ele fala assim: apresentem os seus pedidos, ou façam conhecidos os seus pedidos. Essa palavrinha vai aparecer lá em 1 João 5, 14 e 15, quando João fala de orarmos ou de fazermos pedidos segundo a vontade de Deus. João diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve porque estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando nós fazemos pedidos segundo a vontade de Deus, nós sabemos que ele vai nos ouvir. E quando nós nos derramamos diante de Deus falando: Senhor, eu estou preocupado com isso. Senhor, eu estou enfrentando essa situação difícil. Senhor, eu não sei como é que vai ser o sustento de amanhã, porque a situação no trabalho está complicada. Deus, ele faz questão de nos responder essas orações com o resultado que nós encontramos no versículo 7. A paz de Deus é dada a nós, o descanso em Deus é dado a nós, de tal modo que nós ganhamos uma consciência mais clara do Deus que cuida da gente. É muito interessante que a resposta a essas orações aqui, no versículo 6, não é apenas a certeza de que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas que Deus vai nos dar uma percepção mais clara de quem Ele é. De tal modo que a gente não vai se preocupar diante do amanhã. Nós não vamos nos preocupar diante de tensões da vida, porque nós sabemos quem governa essas tensões. E nós devemos então apresentar isso. Em vez de ficarmos conosco segurando essas preocupações, nós podemos entregá-las ao nosso Deus. Diferente dos estoicos do mundo grego, que diziam que você tinha que ser indiferente às preocupações da vida, Paulo diz: você não precisa ser indiferente a essas preocupações, mas você deve apresentá-las a quem é capaz de cuidar delas. E faça isso com uma atitude de gratidão. Gratidão é aquilo que falta, por exemplo, aos homens sem Deus. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz que os homens sem Deus, tendo conhecimento de Deus na criação, não glorificaram o Senhor como Deus e não lhe deram graças, de tal modo que as suas mentes e os seus pensamentos se tornaram inúteis. A falta de gratidão é a característica de um pagão. A murmuração é a característica da incredulidade. Nós podemos lembrar de Israel andando 40 anos no deserto, porque não confiou em Deus. Israel, 40 anos no deserto, porque em vez de chegar para Deus e dizer: Senhor,
nós não sabemos o que vamos comer. Senhor, nós não sabemos o que vamos beber, mas o Senhor sabe, o Senhor vai cuidar de nós. Eles se voltavam para Moisés, eles se voltavam para Arão e diziam: o Senhor nos trouxe para nos matar nesse deserto. Em vez de olharem para trás com o coração cheio de gratidão, eles olhavam para o amanhã, e o amanhã eles não tinham controle. E eles murmuravam e murmuravam. A gratidão é a característica, por exemplo, de alguém que tem o seu coração cheio da presença do Espírito. Quando Paulo fala em Efésios sobre o enchimento com o Espírito Santo, Paulo diz para nós que um coração cheio do Espírito é um coração que dá graças a Deus por tudo, em todas as circunstâncias. Então, a ordem de Paulo aqui é: troque a ansiedade pela oração. Troque a preocupação pela oração. Qual que é o resultado prático disso? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba, a paz de Deus ultrapassa qualquer entendimento. O homem sem Deus é incapaz de compreender essa paz que Deus concede. O homem sem Deus é incapaz de obter essa paz que Deus concede, porque o homem sem Deus não consegue ver além. Ele vê as circunstâncias, ele vê as dificuldades, mas ele não vê quem está por trás das cenas. Ele não vê quem está por trás do palco. Nós sabemos quem está por trás do palco. Nós sabemos quem controla a história. E nós podemos ser dominados pela paz de que esse diretor da peça sabe muito bem como essa peça vai terminar. E o final dessa peça tem um final feliz. E nós podemos experimentar a paz do diretor do teatro, que excede todo o entendimento da plateia que assiste e não sabe o que vem depois. Paulo diz que a paz de Deus está muito acima de todo entendimento. É muito interessante que essa palavra aqui de superar, ou ir além de todo entendimento, é uma palavra usada por Flávio Joséfo, por exemplo, para falar que as águas do dilúvio estavam mais de 7 metros acima da terra. É algo que está muito alto. Esse termo é usado, por exemplo, em textos judaicos do Segundo Templo, para falar da distância entre céu e terra. A paz de Deus ultrapassa o entendimento humano e toma os nossos corações de uma forma que nenhum ser humano pagão era capaz de compreender. Lembre-se, os romanos eles tinham uma paz, aquilo que nós chamamos de pax romana. Era assim que eles pretendiam impor a sua paz. Mas como é que os romanos alcançavam a paz imperial? Eles impunham, eles forçavam, eles mandavam os seus soldados, os seus exércitos para impor a paz romana sobre os diversos locais daquele império. E como é que Deus concede a sua paz a mim e a você? Quando nós, em vez de sermos forçados a experimentar essa paz, nos entregamos voluntariamente a Ele. Esse é o grande diferencial aqui. Essa paz é completamente voluntária. Ela vem como resultado de homens e mulheres que confiam no Deus, que governa a história das suas vidas e entrega as suas preocupações, ansiedades e dificuldades nas mãos desse Deus. Você quer experimentar a paz de Deus? Deus diz: então venha até mim, entregue-se a mim, renda-se a mim e saiba que eu cuido muito bem de você. A paz de Deus guarda os nossos corações. Os filipenses provavelmente, quando ouviram essa ideia de guardar, lembrariam-se do destacamento romano que havia ali naquela cidade. Lembrem-se, Filipos era uma colônia romana e havia um destacamento romano ali para garantir a paz naquele local e para garantir que as leis romanas fossem ali cumpridas. A paz de Deus cerca, protege, vigia os nossos corações. Quando nós oramos entregando a Deus as nossas preocupações e fazemos isso com gratidão por aquilo que Ele tem realizado por nós. Algumas implicações e aplicações aqui. Lembre-se que a paz de Deus é o único antídoto efetivo contra a ansiedade. Qualquer outro remédio pode lhe oferecer um alívio temporário, mas nenhum remédio lhe dará a paz profunda e tranquila que só a soberania de Deus é capaz de dar a nós. Um remédio pode produzir questões químicas e físicas no corpo e trazer um certo alívio, mas não é um alívio verdadeiro, é um alívio paliativo. Mas a paz de Deus traz a cura real para a nossa ansiedade e preocupação. Como é que você alcança esse remédio da paz? Você precisa chegar no balcão de Deus. Você precisa chegar diante dele e falar: Senhor, eu preciso da tua paz.
Senhor, eu preciso da tua ajuda. Você tem que apresentar diante de Deus. Você não precisa ficar segurando aquilo consigo. Não, entrega para Ele. E Ele vai te devolver algo muito, muito melhor do que aquela preocupação. Olha que beleza, olha que troca maravilhosa. Você dá a sua preocupação para Deus. E Deus não te devolve a preocupação de volta. Ele te devolve a paz que excede todo entendimento. Pense, por exemplo, no sustento de amanhã em meio às instabilidades econômicas do nosso país. Pense talvez num filho rebelde que não parece responder positivamente à sua disciplina e ao seu ensino. Pense num cônjuge que talvez esteja muito devagar no seu crescimento espiritual. Pense talvez em colegas do trabalho que mais ajudam do que atrapalham o processo de trabalho. Entregue essas preocupações diante de Deus. Coloque essas questões diante dele. E fala, Senhor, isso aqui eu não consigo controlar. Senhor, isso daqui não dá. Por fim, confesse o seu pecado a Ele. Porque quando eu estou ansioso e quando você está ansioso, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não confio no teu cuidado. Deus, eu não confio que o Senhor é capaz de realmente ter um interesse genuíno, e eu não creio que o Senhor é capaz o suficiente de cuidar de mim, que o Senhor tem os recursos necessários para cuidar de mim. E quando nós fazemos isso, nós estamos sendo orgulhosos. E Deus chama a mim, chama você, a nos humilharmos diante de Deus e a entregar as nossas vidas diante dele, falando, Senhor, me perdoa, está aqui a minha preocupação, eu não vou mais segurar comigo aquilo que eu não posso reter, eu não vou mais manter comigo aquilo que eu não sou capaz de cuidar, o Senhor é capaz, eu não sou. Livrar-se da ansiedade é um exercício de humildade, de entregar a Deus aquilo que nem eu, nem você somos capazes de segurar. Lidar com a ansiedade é um exercício de humildade, de entregar a Deus aquilo que nem eu nem você somos capazes de segurar e cuidar. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina a entregarmos as nossas ansiedades diante do Senhor. Não precisamos segurá-las conosco, podemos entregá-las a Ti, Pai. Vivemos tempos de insegurança, tempos de preocupação, mas sabemos quem dirige a história, sabemos quem governa todas as coisas e queremos exercitar a vida de oração, Pai. Queremos ver cada situação que gera em nós ansiedade ou que nos tenta a ficarmos ansiosos como oportunidade de falarmos contigo, como oportunidade de crescermos na dependência do Senhor e levarmos a Ti as nossas preocupações, levarmos a Ti aquilo que nos desespera e nos aflige, entregarmos ao Senhor aquilo que não podemos segurar conosco, nem podemos cuidar. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.